papel. As cores do arco-íris dançando na ponta de cada pincel. Bom dia, galera! Ô, Davi! Bom dia, Ô, Isadora! Ô, João Vitor! Bom dia. Peraí, gente, eu vou gravar. No Robinson Crusoe, quando o navio dele naufraga e ele fica escravo do pirata do Marrocos, ele consegue fugir, né? E fica um mês à deriva no mar. E aí ele é salvo por um navio português que está vindo para o Brasil. Olha que coisa de louco. E isso acontece, ó, em cadê, ó? 1632. Então, nós estamos falando da época da colonização ainda. Entendeu? Quando os portugueses ainda vinham para o Brasil buscar as riquezas e levar. Esse navio português que salvou o Robinson Crusoe trouxe ele para cá e o capitão do navio tornou-se amigo dele e comprou a embarcação que ele estava, né? Que ele estava navegando lá, perdido no oceano. Comprou a embarcação, comprou o Shuri, que era aquele cara que ele levou com ele, né? Era como se fosse um criado dele agora, né? Que era criado do pirata, mas é como fugiu com ele, jurou lealdade a ele. Ele comprou a embarcação, comprou os pertences, então ele tinha uma boa quantidade de dinheiro. Chegou no Brasil, ele comprou terras e começou a plantar cana-de-açúcar e fumo, tabaco, e enriqueceu com isso. Por quê? Porque é uma narrativa histórica. Ela mescla fatos históricos na narrativa, entendeu? Tem fatos históricos verdadeiros, verídicos na narrativa. Compreendido? Porque era isso que acontecia no século XVII no Brasil. A economia era baseada nisso aí, né? Entendeu? Uhum. Você vê como que a literatura está toda conectada, né? Nós estamos falando hoje aqui de quinhentismo e nós lemos aí os Lusíadas, que é a viagem do povo português descobrir as Américas, ir para as Índias, na verdade, né? E depois eles vão descobrir as Américas, vão dar uma sequência nessa narrativa aí e vai permear a outra narrativa que nós já lemos lá no 6º ano, tá certo? Hoje nós vamos falar de quinhentismo, galera. Vocês pegam a apostila 2 de vocês, nós estamos terminando a apostila 2, né? Ó, apostila 2, lá na página 147. Nós fizemos na última aula essas atividades aqui, ó, sobre o poema do Camões, né? Já fizemos todas elas, 5, 6, 7, 8, 9, corrigimos. E agora nós vamos começar aqui com o quinhentismo, que nós temos uma belíssima ilustração do Oscar Pereira da Silva, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Vocês sabem por que Porto Seguro tem esse nome? Vocês já foram a Porto Seguro? Já, né? Jamais. Pois é. Mas o engraçado é que é assim, né? A gente vai a Porto Seguro, a gente fica nos resorts, a gente come e engorda 7 quilos em 7 dias, a gente não faz um passeio na cidade histórica lá em cima. Eu fiz. A gente não vai lá para ver as ruínas da primeira igreja construída no Brasil, que foi depredada pelos índios, depois construíram de novo, depredaram de novo, porque o processo de colonização não foi assim tão pacífico, não. A Carta de Pero Vaz de Caminha não fala sobre esses conflitos maiores que viriam depois. Não é? A carta não fala disso. Mas não foi assim tão fácil, não. Tá? Os indígenas, eles não se entregaram assim tão facilmente, não. Venceu o mais forte, né? Os portugueses venceram porque eles tinham meios de oprimir os indígenas. Né? Eles tinham mais conhecimento, né? Eles tinham armas, eles dominavam muito mais tecnologias do que eles dominavam alguma coisa, né? Porque os indígenas não dominavam nada, não é? Então, por isso venceram, mas não foi assim tão fácil. Tanto que isso era uma preocupação do Pero Vaz de Caminha na carta. Ele informava para Dom Manuel sobre a fauna e a flora, e ele informava assim, das condições de ocupação e de exploração. Não é? Ele tinha que informar isso também, para saber se era fácil ou não explorar esse povo. Né? Os indígenas não foram assim tão facilmente entregando as riquezas brasileiras. Não. Eles tentaram resistir enquanto deu.
certo? Mandaram franchada. Mas dos males o menor, nós somos um país cristão, não é? Houve, é claro, aí foi um domínio assim, né, aliado à violência. Eu falo violência, não só a violência física, mas o violento processo de aculturação indígena, né? Que eles foram tirados. Aculturar. É negação. Então, tirar a cultura original deles, né? Quando se introduziu a cultura europeia. Então, assim, bastante bacana de visitar Porto Seguro, saber que foi ali que os portugueses chegaram, né? Visitar aquela praia lá onde os portugueses chegaram, é bacana. Lá ainda tem as falésias que o Pero Vaz de Caminha fala na carta. Um trem de doido, gente, é que as falésias. Ele fala das falésias na carta em 1500. A carta, na verdade, ela é datada de 1500 e 1º de maio de 1500. E aí você vai lá em 2020. Não, 2020 não pode. Mas 2021 e você vai ter contato visual com as falésias que o Pero Vaz de Caminha teve contato visual e pintou visualmente para o Dom Manuel. As falésias são aqueles barrancos vermelhados, alaranjados, assim, perto da praia. É muito bacana, um trem de doido. Quando eu fui lá, eu fico assim, eu tenho uma sessão nostálgica, né? Eu fico imaginando as caravelas chegando e é uma loucura. Eu fico muito triste, eu choro o tempo todo, tudo eu quero chorar. Eu já contei pra vocês, né? Aí que eu tô morrendo de vontade de chorar, ainda aparece um índio de lá pra cá, todo velho, com um penacho na cabeça, com a asa, com um monte de trem que ninguém quer comprar. Deu vontade de arrematar aquele índio com aquele trem tudo trazer pra cá. Tanta dó que eu fiquei. Por quê? A postura de vocês até faz algumas perguntas sobre os indígenas de hoje. Você sabe como vivem os indígenas de hoje? Você conhece algum autor indígena? Né? Já procurou conhecer o outro lado da história? Porque o que nós temos na carta de Pero Vaz de Caminha é uma história unilateral, porque quem nos conta são somente os portugueses. Não é? Nós não temos uma visão indígena de como foi o processo de aculturação, de exploração indígena. Não é? A gente sabe que foi doloroso, mas a gente não tem assim alguém que tenha sentido na pele que escreveu, né? Um indígena. E talvez pode ter até ter sido pior também, né, Maria? Claro. Não é? Nós temos aí, quando vocês forem estudar comigo o arcadismo, nós estamos no quinhentismo agora, depois vem barroco e depois arcadismo. No arcadismo, nós temos uma obra literária chamada... uma epopeia brasileira. Tem o Caramuru e... Como é que chama a outra, gente? Esqueci agora o nome da epopeia. Me fugiu da memória aqui. Mas ela conta justamente aquele tratado de Madrid. Lembra que os indígenas tinham que entregar uma terra para o povo que fez um tratado e aí eles não queriam entregar e foram mortos. E a igreja ajudou a acabar com a vida dos indígenas. Entendeu? Porque eles não queriam entregar uma terra que era deles. Então aí você já percebe como é que foi assim, tanto quanto violento e injusta. Violenta e injusta essa tomada, né? Foram mesmo grilhados, né? Eles tiveram suas terras tomadas. Então, eles eram assim, eles não se preocupavam, eles não tinham preocupação monetária, eles viviam da caça, da pesca, eles viviam de recursos renováveis da natureza, tá certo? E com esse processo de colonização, eles foram jogados no mundo para o qual eles não estavam preparados, não é? Que é um mundo capitalista. E hoje eles vivem à mercê de vender farinha na beirada da estrada. Vocês que já foram em Porto Seguro, vocês viram tanto de barraquinha de farinha que tem por aquelas estradas. Farinha é cúrcuma, que é o açafrão, é pimenta, farinha de novo, aquelas tábuas que eles fazem, as gamelas, e aquilo é tudo muito barato. É um trabalho, assim, um artesanato, não é um trabalho manual, que deveria ser um pouco mais valorizado, e é tudo muito baratinho. E eles vivem, na verdade, eu vou falar para vocês o que eu acho, eles vivem em condições desumanas. Porque, como eu falei, antes eles viviam na mata. Eles viviam, né, de recursos naturais. Eles viviam a vida simples.
E aí eles tiveram esse processo de aculturação, agora eles vivem no mundo capitalista, em que eles não estão prontos para tal. Por isso que muitas vezes foram taxados de preguiçosos, porque eles não aprenderam que eles tinham que trabalhar e juntar dinheiro. Para eles isso é coisa supérflua. Entende? Então hoje eles vivem numa condição terrível. Terrível. Maria. É de dar dó, gente. De dar pena quando você viaja para aqueles lados de lá, que você vê aqueles indígenas. Que as casinhas parecem palafita, assim, ó, na beira da estrada. Sabe? Não tem jeito mais de viver da caça e da pesca, porque o processo de metropolização do mundo, de urbanização, acabou com tudo que era recurso que eles poderiam sobreviver. Quem me chamou? Marcos. Hoje quase que obrigam os índios a ficarem lá. E o pior, né? É o que eu falei. Eles não têm as condições que eles tinham antes. Mas isso ia acontecer uma hora, Maria. Claro, se a gente não fosse colonizado pelos portugueses, poderia ser pelos ingleses, que eram mais violentos, poderia ser pelos franceses, que Deus me livre, não toma banho, e a gente ia aprender essa porqueira. Mas, o que acontece? O que acontece? É sucesso, hein? Eu acho que podia... O que é, Marcos? Pelos japoneses ia ser sucesso, hein? Misericórdia! Jesus da glória! Eu não ia aprender japonês nem se fosse minha língua nativa, mano. Não, Mariana, seria país de primeiro mundo, e os japoneses são inteligentes. Pois é. Eles tão inteligentes como até comida crua, depois passa... Mas olha aqui! É China, Mongol. Essa é da China, Mongol. Oi, gente, olha aqui. Marcos, mas os japoneses... Não, repete isso. Os japoneses não têm um histórico grande de expansão marítima e colonização, não tem? Não tem, porque eles não tinham recurso no Japão, né, Maria? O Japão é um país muito... falta muita coisa. É por isso que eles expandiram mais para a Segunda Guerra. Eles tomaram os outros países ao redor. Porque eles não mas na é tão Segunda Guerra pequeno também que não tem nem jeito de ter Sim. recurso, né? O lugar é tão pequeno. Tipo, na Idade Média, eles não tinham material para fazer espada direito, essas coisas, porque os materiais deles eram muito ruins. O metal deles era horroroso, o metal deles era muito ruim, tudo muito ruim. Entendo. Bastante por isso. Tanto é que essas ideias de samurai que tinha lá antigamente no Japão era exatamente por isso, por falta de recursos. Eles começaram a criar vários tipos de artes marciais para aprender a lutar com o próprio corpo, entendeu? Sem precisar de arma. Misericórdia, Intuitivamente, tá vendo? mesmo o Japão tendo essa desvantagem toda, eles tipo, a Coreia já foi, tipo, território do Japão por bastante tempo, se eu não me engano. Os caras são impressionantes, velho. Eles não dão recurso, mas eles têm inteligência. Não é isso? Eles têm o conhecimento, o É. melhor recurso. Entendido. Eles não têm recurso, mas têm inteligência. É isso que acontece. Já o Brasil tem minerais que o mundo inteiro capaz que não tem, né? Porque essa extensão territorial gigantesca nos dá tudo isso. Aí a gente tira e entrega para os outros. Depois compra o produto manufaturado, triplicado o preço. É assim que funciona. Exatamente. E, This is Brasil, como diria o Vin Diesel. gente, nossa situação é desse jeito. Mas aí, voltando ao nosso assunto aqui, que eu falei que isso iria acontecer, claro, processo de colonização, claro que iria acontecer. E não seríamos nós que colonizaríamos, né? Porque como é que nós ia colonizar só com o índio aqui? Então, é nós que seríamos colonizados mesmo. Mas não sei, né? Tudo tem o si, né? Agora, o que era necessário mesmo que a gente conhecesse, que vocês podem buscar aí, tem até uma sugestão aqui na página 149 da sua apostila, é o outro lado da história. Aqui tem um filme brasileiro, ó, chamado Desmundo, de 2002, novinho, 18 anos, que é ambientado no Brasil de 1570 e gravado ainda com linguagem português arcaico. Então, você vai vivenciar, você vai ser teletransportado para o Brasil da época do descobrimento aí, de colonização. Máquina do tempo, então. É bacana, tá? Depois vocês puderem ver. Mas, como eu ia dizendo, o quientismo não é uma escola literária propriamente dita, porque não tem características literárias. O quientismo só existiu no Brasil. E eu falo que a gente tem um atraso de 500 anos na literatura. Porque quando o Brasil foi descoberto, na Europa já existiam universidades. Né? Os índios aqui fazendo a dança da chuva e andando pelado, e lá já tinha até universidade, né? Na Europa. E lá já tinha acontecido, vocês viram aí,
nós já tínhamos passado pelas as novelas de cavalaria, já tinha passado pelo classicismo, já tinha passado pelo o trovadorismo, né? Então já tinha acontecido muita coisa em todo o mundo e o Brasil ainda não tinha acontecido nada literariamente, não tinha história literária ainda. Então o quientismo são essas manifestações literárias no século XVI, né? Manifestações literárias que vão ter duas vertentes, que são as religiosas e as informativas, né? A literatura informativa e a literatura catequética, né? Porque uma das missões dos portugueses era, eles vinham com a desculpa de levar a fé de Cristo, é claro, né? Trouxeram, não é? Trouxeram. Para isso, eles tinham que trazer as companhias de padres para poder instituir a fé católica nos gentios, digamos assim, né? Até fala que a melhor coisa que nós podemos fazer é salvar essa gente. Salvar de quê? Salvar da ignorância, né? Porque não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a cultura portuguesa, digamos assim, né? Mas eles tinham a cultura deles, ué. Eles têm, né? Eles rezam pro Deus da chuva aí, pro Deus não sei o quê, né? A cultura deles é essa, não é verdade? Então, olha bem, contexto histórico e cultural. O que são essas primeiras manifestações que está lá, né, escrito? São as primeiras manifestações. Mas o que são isso? Essa é a carta de Pero Vaz de Caminha, é o primeiro documento escrito sobre solo e sobre águas brasileiras. Por que eu falo solo e águas? Porque o Pero Vaz de Caminha, a visão dele era a amurada do navio e esporadicamente ele ia à praia se relacionar com os habitantes, né? Então, assim, muito mais visão do mar. Relacionar. Visão se relacionar. A gente fala se relacionar e aí subentende-se aí o que for necessário. Desse jeito. Tá certo? Ó, ele era um escrivão e ele dominava tanto a técnica da escrita, a linguagem dele era tão lírica, ele dominava tanto a escrita, né? Ele herdou essa característica aí do antecedente dele, o Fernão Lopes, né? Que era outro escrivão. Mas ele dominava tanto essa estratégia de escrita, né? Que ele conseguia fazer com que o Dom Manuel visualizasse o que ele estava escrevendo, né? Foi o Pero Vaz de Caminha que deu margem para os pintores, com base no que ele fala na carta, os pintores fazerem essas pinturas maravilhosas que nós temos aí, né? Que tem na postura de vocês, até coloquei um aqui, sobre o desembarque dos portugueses. Por quê? Porque é uma linguagem altamente visual, altamente pictorial, certo? O visualismo é característica marcante da linguagem do Pero Vaz de Caminha. E ele também é chamado de escrivão-escritor. Ele não é só um escrivão, né? Cada nau tinha um escrivão. Cada nau tinha um carinha que ia anotando tudo, certo? Tem o Pero Vaz de Caminha, tem o Pero Magalhães de Gândavo, Pero Lopes não sei das quantas. E sempre um Pero também, né? Porque é mesmo um nome para quem é escrivão. Então, ele era um escrivão-escritor, porque dominava essa técnica de linguagem. A carta altamente lírica, como eu falei, né? Então, ele passava ao rei de Portugal, Dom Manuel, as informações sobre a fauna, sobre a flora, sobre os gentios, sobre essa gente da Nova Terra, né? E essa carta é datada de 1º de maio de 1500. Eles saíram de Portugal em março de 1500, assim, 9 de março. E 1º de maio que é datada a carta, porque, na verdade, a carta é dividida em partes, até coloquei aqui no slide para vocês. A primeira parte conta dos caminhos percorridos por eles, mas não tem assim, muito detalhe. Depois a segunda parte é quando eles já começam a visualizar a terra, né, as Ilhas Canárias e por ali afora, e Brasil, propriamente dito. E essa segunda parte termina com o deslumbramento de ver as Índias nuas. Aí já começa a terceira parte, tá certo? Da carta. Corresponde aí, ó, ao período do descobrimento do Brasil. Peraí, deixa eu puxar isso aqui para cima, que eu não tô vendo nada. Ao descobrimento do Brasil. E é um movimento paralelo ao classicismo português, que nós já vimos o classicismo lá com quem é o grande nome do classicismo português?
Camões. Camões. Possui ideias, não tem acento, tá, gente? Mas isso aqui é uma imagem, eu não conseguia mexer. Ideias relacionadas ao Renascimento. A literatura do quinhentismo tem como tema central os próprios objetivos da expansão marítima. Quais eram os objetivos da expansão marítima? Conquista material e conquista espiritual. Conquista material de colonizar, explorar, né? Mineral e todas as riquezas possíveis. E conquista espiritual de alargar a fé cristã, né? Então, alargar o império, conquista material. Aí, dilatar a fé cristã, conquista espiritual, ok? Era um pouquinho forçado, só a ideia era essa, né? Mas eles tinham bons ideais, Gustavo. Tem gente hoje que coloniza e mata por motivos mais banais. Eu acredito, não é? Então, como eu falei para vocês, nós temos duas tendências do quinhentismo, né? A literatura de informação, em que figura principalmente o Pero Vaz de Caminha com a carta. Né? Essa carta, gente, ela só foi publicada em 1817. Olha, tempo que essa carta ficou malocada, não é? E essa carta ela vai ser como um celeiro para os futuros escritores, como eu já falei para vocês, né? O indígena, foi o Pero Vaz de Caminha que começou com esse mito de que o índio é bom por natureza, né? E depois esse mito do bom selvagem foi reforçado por Jean-Jacques Rousseau, não é? O homem é bom por natureza e a vida em sociedade é o que o corrompe. Porque ele fala, na carta de Pero Vaz que a gente percebe que ainda há essa harmonia entre o homem e a natureza, tá certo? Então foi ele que iniciou esse mito aí do bom selvagem, que depois, como eu falei, vai ser retomado pelo Rousseau. Outro mito fundado nessa época aí é o mito do Eldorado. A terra de ouro, a era de ouro, a idade do ouro, né? Porque o Brasil, gente, esse cara encantados com tudo que eles viam aqui, que era tudo muito diferente, né? O clima agradável, né? A paisagem brasileira, que eles tiveram, assim, visão primária, foi a Mata Atlântica. Olha que loucura! Mata Atlântica é maravilhosa. Qualquer imagem, um pedacinho de imagem que você vê da Mata Atlântica, uma diversidade louca, e é tudo muito bonito. Né? E como se não bastasse essa flora exuberante, né? Ainda tinha a fauna, que são os animais ainda, que alguns não eram conhecidos por eles, tá certo? E, propriamente, os índios, né? Que eles ficaram encantados, sobretudo, com essa pureza ao mito do bom selvagem, com essa pureza do indígena de viver nu, pelado, como veio ao mundo, porque ainda não teve contato com o pecado, ainda não comeu a fruta do pecado, entendeu? Essa nudez foi vista dessa forma. Os indígenas, eles não têm malícia com nada, eles têm tanta vergonha de mostrar as suas partes íntimas, como tem de mostrar o rosto. Uma pureza, digamos assim. Entendido? Compreendido até agora? Então, veja bem. Então, dois mitos fundados, né, com a carta, né? O mito do bom selvagem, o homem em contato com a natureza, o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe, e o mito do Eldorado, tá certo? E depois esse mito do Eldorado ainda, a Idade do Ouro, vai aparecer em alguns outros escritos do século XV, XVI, XVII ainda, né? O mito do Eldorado, de acordo com algumas épocas. A carta pode ser chamada também de diário de bordo, né? Ou crônica de viagem. A crônica hoje tem outro significado, mas nessa época aí, crônica tinha esse sentido de uma narrativa vinculada ao registro histórico, digamos assim, ok? Então, ó, as duas tendências aí do quinhentismo: literatura de informação, que tinha que informar o rei tudo que eles encontrar pelo caminho, e a literatura jesuítica, em que vão figurar aí três grandes nomes. O Zé de Anchieta é o principal deles, o Padre Manuel da Nóbrega, que são dois padres, os dois aí, e o Fernão Cardim, ok? Aí, ó, não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira, pois no país não se produzia nada além de registros informativos sobre o Brasil. E também porque não eram escritos por brasileiros, certo? A missão dos viajantes era a produção de registros detalhando os recursos minerais, os perigos existentes. Que perigos? Quais perigos nós vamos enfrentar aqui com esses indígenas para a gente colonizá-los? Qual a situação de colonização e exploração?
Tem esse perigo. E ainda os habitantes que viviam e a sua fauna e flora. Muitos animais foram trazidos pelos portugueses mesmo, né? Como a ovelha, por exemplo, foi trazida pelos portugueses. As primeiras produções literárias do Brasil só irão existir de fato no Barroco, tá certo? É a próxima escola literária. E só lá que nós vamos ter característica de corrente. Ó, a carta. Aí é um texto original da carta de Pero Vaz de Caminha, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escapularam a vossa alteira e no escrito em português arcaico. Tá vendo? Ok? Os 3 aspectos importantes da carta de Caminha. Primeiro, o aspecto literário, pela carga de elementos líricos que contém. Como eu falei, é graças aos elementos líricos do Caminha que os pintores puderam traduzir em imagem o que o Caminha via. A importância histórica, por ser a primeira e a mais importante referência sobre a origem e descobrimento do Brasil e do povo brasileiro, é considerada certidão de nascimento do Brasil, certo? E o aspecto linguístico, por se tratar do primeiro texto em língua portuguesa escrito em águas e terras brasileiras. Ok? Então, as 3 importâncias é, ó, literário, histórico e linguístico. Beleza? Aí, ó, Oscar Pereira da Silva, desembarque de Cabral em Porto Seguro. Essa é a imagem que tem aí na sua apostila na página 147. Né? Só deu uma reduzida nela. Bastante bacana. Imagina o susto desses indígenas, galera. As diferenças culturais não são muito ditas na carta também, né? Tem uma parte que fala assim, que quando o capitão convidou 2 indígenas para virem ao barco, eles chegaram no convés, o capitão estava sentado, belamente vestido, porque ele é o capitão, não é? Ele é o mais importante da expansão marítima. Ele é o capitão, muito bem vestido, com um cordão de ouro no pescoço e sentado na sua cadeira especial. Eles chegaram, entraram, não fizeram nenhuma reverência, não deram nem confiança, nem demonstrar que queria conversar, nem com o capitão, nem com ninguém. Claro, gente! Isso é um choque cultural. Eles não sabem que aquele cara que está sentado ali na cadeira é para ser tratado como um deus. Eles não sabem disso. Entende? Então, isso daí é uma diferença cultural, é um choque cultural. Não é muito falado na carta, né? Mas a gente sabe que houve. Apesar de não ter sido falado, a gente sabe que houve. Igualmente as violências, né? Como a gente já falou. Ó, aí agora dá a explicação da carta em si, tá certo? Nos 2 primeiros parágrafos da sua carta, Caminha explica seu objetivo com ela. Dar conta ao rei do ocorrido, sendo fiel aos fatos, sem acrescentar ou tirar nada. O bacana é que mesmo sendo uma visão unilateral dessa parte do descobrimento do Brasil e ocupação, ainda assim, mesmo que seja uma visão unilateral, o Pero Vaz de Caminha, mesmo ele sendo parte de uma mesmo ele sendo membro de uma das partes em tensão, né? Porque ele era um português versus indígenas, ainda assim, ele deu vez, ele deu voz aos indígenas. Ele enxerga os indígenas e deixa que a cultura aflore na carta dele, certo? Ó, então a carta faz um relato dos dias passados na terra de Veracruz, né? No nome antigo do Brasil, em Porto Seguro. Aí eles vão falar assim, relata que não se achou ouro nem prata. Ele vai falar que não achou ouro nem prata, mas os habitantes demonstram que pode se encontrar, né? E é possível encontrar. Aí ele vai falar sobre os costumes, né? As aparências. Eles têm, como eu falei, eles têm uma certa obsessão pela nudez, né? Mas assim, não chega. Claro que eles têm uma obsessão pela nudez, né, gente? É humano, é o olho humano. Claro que vai ter uma obsessão pela nudez. E os indígenas, a gente sabe que eles têm corpos muito bem esculturais, digamos assim, não é? Essas pessoas que têm sangue indígena, você vê que eles são morenos, cabelo liso, preto, o nariz é afinado, são pessoas bonitas, ok? Digamos assim. O físico também não tem nada assim que seja assimétrico, né? É bastante ordenado, digamos. Então vai causar mesmo um certo encantamento, um certo deslumbramento. E ainda mais porque pela pureza deles andarem nus sem se preocupar. Então isso daí, né, me causou mesmo uma certa obsessão.
E aí ele fala já dessa vontade de converter os gentios, né? Mas o melhor que você pode fazer será salvar essa gente. Salvar como? Salvar, da ignorância de não conhecer o nosso Deus, digamos assim. Aí ele vai relatar brevemente o desenrolar da viagem, tá certo? Aí nós temos o pretexto para o filme Caramuru. O filme Caramuru é uma indicação de filme aqui que eu coloquei para vocês. Caramuru, A Invenção do Brasil. Esse Diogo Álvares aí, o cara que perde da frota, ele vai se aportar aí em algum lugar do Brasil e duas índias se apaixonam por ele. Quem faz esse papel é verdade, é fato histórico, né, gente? Porque o cara se perdeu mesmo no Brasil, em terras brasileiras, não foi encontrado pelo Vasco da Gama, por mais que o Vasco da Gama tentasse diligência para poder encontrar, mas não apareceu mais. Mas esse cara, quem faz esse personagem é o Selton Mello, e as duas índias, quem faz as duas índias é Camila Pitanga e Débora Seco. Um filme antigo, mas que dá para você ter uma noção também dessa visão do português sobre o Brasil, tá? É bastante bacana. Caramuru, A Invenção do Brasil. E aí foi um fato real, um fato verídico, que deu margem para pretexto para o filme Caramuru, ok? Depois vai tratar dos primeiros sinais de terra, né? De que estiveram. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo até que terça-feira das oitavas de Páscoa foram 21 dias de abril. E na quarta-feira seguinte, 22 de abril de 1500, houvemos vista de terra. 22 de abril é dia do descobrimento do Brasil, ok? E esse monte alto aí que ele viu primeiro, ele colocou o nome de Monte Pascal. E a terra plana, terra de Santa Cruz. Beleza? Depois, Camila fala sobre o comportamento dos nativos quando do contato com os brancos. Aí ele vai falar assim, olha, e estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Quer dizer que a pureza indígena era tamanha que eles já se sentiam amigos dos portugueses, mas os portugueses não se sentiam tão amigos deles. Está aí na sua apostila, página 148. O fato do choque dos portugueses e das populações não ser narrado na carta não significa que não tenha existido. Só temos acesso ao registro dos portugueses. Caminha, inclusive, afirma na carta que os indígenas eram muito mais nossos amigos que nós seus. Ok? Aí, vamos à praia fazer contatos com nativos. O que dirão eles diante da nossa gloriosa chegada? Aí os indígenas. O que vocês trazem para nós? Fé, esperança e conhecimento. Tipo assim, só. O espelhinho, né? O espelhinho era encantador para eles. O pozinho branco, que era o açúcar. E no final, aí ele faz uma conclusão otimista da carta. Por que é Por que é uma conclusão otimista? Porque ele fala assim, olha, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, estou falando da terra. Nem nenhuma coisa de metal, nem ferro lhe ouvimos. Mas a terra em si é de muito bons ares, frios e temperados. E em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Quer dizer que tudo que você planta dá. Vai ter até uma intertextualidade depois que eu coloquei aqui para vocês, de um carinha plantando um bocadinho de dinheiro ou um imóvel, já nem sei o que é que eu coloquei. E o melhor fruto que dela se poderá tirar será salvar essa gente. Salvar significa incutir nossa cultura, né? Ensinar para eles a palavra de Deus e por aí vai, ok? Galera, não falamos da carta toda ainda, intertextualidade e resgate cultural. Continuaremos na próxima aula. Eu vou mandar para vocês um deverzinho hoje, ok? Positivo operante, nossa aula está acabando. Muito obrigada pela atenção. Eu adorei rever entre aspas, né? Que eu só vi o Gustavo, a Sofia. Né? Esses meninos têm medo de mostrar a cara, eu não entendo isso. Eu já conheço todos vocês. Então, adorei reencontrar vocês, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Na dúvida, pode me chamar no zap pra gente tirar dúvidas aí da atividade. Tchau, tchau, galera. Beijo. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau, Maria. Tchau.